De hoje para falar sobre essa reformulação completa no elenco do Goiás e que em menos de 12 meses terá acontecido duas vezes. A primeira na chegada do Armando Evangelista, naquela janela de transferências da metade do ano, na Série A do Brasileirão que acontece em julho, o Goiás já dispensando vários jogadores, alguns deles que na minha avaliação poderiam ter sido úteis na sequência da Série A. Não estou querendo dizer que com eles o Goiás manteria-se fora do Z4, mas que poderiam ser peças melhores do que as que chegaram, como por exemplo o centroavante Matheus Peixoto, o Mateuzinho também para o meio de campo era um jogador que me agradava, outras saídas, como o próprio volante Zé Ricardo acabou saindo muito cedo, sem considerar outros atletas, como até mesmo Palácios e Hugo, quase que saíram do Goiás naquela ocasião. Então foi uma lista de dispensas muito grande e que teve um ou outro atleta que poderia ter sido melhor aproveitado, mas que no geral o Goiás contratou de fato muito mal para essa temporada de 2023 e ao final do ano, agora com o rebaixamento certo, depois da derrota diante do Cruzeiro dentro de casa, mais uma vez um time que não conseguiu, exceto daquele jogo contra o Corinthians lá ainda na segunda rodada, se não estiver enganado, o Goiás não conseguiu ganhar de absolutamente ninguém, desse confronto direto jogando dentro de casa. Uma receita para o fracasso e vários atletas com contratos em reta final e que possivelmente, a não ser que aconteça uma maluquice e tudo mais, mesmo com nível técnico inferior, como é a Série B do Campeonato Brasileiro, eu vejo que vários deles não têm a menor condição de seguirem para uma disputa interessante. Primeiramente, bora falar sobre os jogadores que ainda têm contrato no Goiás. Separei aqui a lista considerando tanto alguns atletas dentro desse atual elenco, quanto também outros emprestados. E aí vai ter uma importância também a gente fazer uma ponderação. Eu sei que muitos desses atletas são de fato ruins, tanto é que o Goiás acabou sendo rebaixado com antecedência na Série A. A questão que para o nível de Série B, acredito que podem ser alternativas bem razoáveis na disputa da segunda divisão. Agora é óbvio, com um torcedor de cabeça quente, enfim, tem um mosquito passando aqui na frente, agora eu dou um jeito nisso. Mas enfim, com o torcedor de cabeça quente e tudo mais, ele quer que todo mundo vai para aquele lugar, todo mundo vai embora. Concordo totalmente, mas a gente olhando friamente, se o Goiás dispensar vários desses jogadores, dificilmente ele vai conseguir trazer melhores para o ano que vem jogando a segundona, como por exemplo o lateral direito Maguinho, como por exemplo o próprio Alano, que por incrível que pareça fez falta no jogo contra o Cruzeiro. Outras opções, igual que ainda tem contrato, o Dieguinho também pode ser um nome muito interessante, o próprio Morelli, podem ser jogadores que na Série A não são os maiores craques do mundo, mas que para um nível de Série B agregam bastante. Outros que, por exemplo, na Série A não conseguiram jogar, eu não sou a favor da sua renovação, como por exemplo o Alisson, Diego Gonçalves, Apodi, Gabriel Novaes, por aí vai. Para mim, esse tipo de perfil não faz o menor sentido, porque primeiro não teve um bom aproveitamento do Goiás nem na Série A, tudo bem, a Série B será mais fácil, mas nem sequer no Campeonato Goiano conseguiram se destacar. Então, jogadores que têm contratos para o ano que vem: Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho, Igor Meritão, ainda de empréstimo, dois da base, Simeone e o Andrei, no meio de campo ainda, Felipe Ferreira, Natan, Johnny Lucas, Mateuzinho, o Wendel e também o Ariel. Outros atletas ainda no setor ofensivo: o Anderson Oliveira, Alano, Vinícius, Brenner Pulano, o João Magno e o Ian Souto, que está emprestado ao Vitória, agora com seu contrato se encerrando em Salvador também. Tendo um time base para uma Série B, eu não acho, por exemplo, ruim o Goiás começar com essa lista inicial: Tadeu, Sidmar, Maguinho, Morelli, Dieguinho e o Igor Meritão também pode ser uma opção. Lá na frente, tendo também o Vinícius, eu gosto do Vinícius, gosto também do Alano, acho que para um nível técnico de Série B, se não for um titular, pode ser pelo menos um reserva. Tanto o Alano quanto também o Anderson Oliveira. Não são jogadores extremamente caros para o nível técnico de Série B, para um padrão financeiro da Série B, mas que obviamente o Goiás precisará reforçar o seu elenco, principalmente com contratações pontuais: um camisa 10 de respeito, um ponta esquerda, um camisa 9, um centroavante que sabe fazer gols, pelo menos mais um outro zagueiro. A tendência é que chegue aí o Gaston Susso, argentino do Platense. Acho que pode ser sim uma boa dupla de zaga para uma segundona, Sidmar e também o Gaston Susso. Já falei sobre esse jogador, vou deixar para vocês na tela final. Outras renovações que a princípio não terão tanta dificuldade assim, não serão empecilhos gigantescos, como por exemplo o lateral esquerdo Sandro. Então eu vejo uma zaga ok: Tadeu, Maguinho, Bruno Melo vai sair,
Tadeu, Maguinho, Sidmar, Gaston Susso e o Sander para a Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, e ainda tem na frente no meio de campo um Dieguinho, Morelli, enfim, já é um começo de um Goiás que, pelo menos, apesar de reformulação gigantesca, né, que atletas que irão deixar o time agora já ao final do mês de dezembro, muitos dos que ainda têm contrato para a realidade do ano que vem, Série B de novo do Campeonato Brasileiro, podem ser alternativas razoáveis. Então beleza, já falei sobre essa importância de manter a base, os jogadores que também demonstraram um nível técnico interessante nessa Série A, igual por exemplo o Morelli, que renovou o seu contrato, será comprado em definitivo do Goiás. Outros que para um nível de Série B ficam muito caro imaginar esta possibilidade de permanência, igual por exemplo o zagueiro Lucas Alter, o Bruno Melo também da mesma forma pertence ao Fortaleza. Se o Goiás ficasse na Série A, até poderia acontecer alguma coisa, né? Uma proposta maior financeiramente falando, mas que com o rebaixamento para a Série B, eu não acredito nisso. Outros